Aí se eu te falar que contrair dívidas para a empresa é algo bom. Cara, uma coisa que eu me perguntava bastante era por que que as empresas elas não quitam as suas dívidas mesmo ela tendo dinheiro em caixa. Para mim não fazia tanto sentido assim. Até porque se elas têm dinheiro em caixa, elas poderiam quitar essas dívidas e evitar esses juros que vêm das dívidas. Até onde sabemos, juros não é bom para ninguém. Mas é disso que vamos falar no vídeo de hoje. Primeiramente, nós temos que saber que o valor que está em caixa, ele nunca é um valor vago, sempre há algum destino para ele. E na maior parte das vezes, esse destino é para sustentar a necessidade de capital de giro de uma empresa. Vou explicar melhor para você. Vamos supor que a minha empresa ela faz refrigerantes. E aí eu tenho um fornecedor que me fornece todas as matérias-primas para produzir esse refrigerante. Então, vem esse fornecedor em mim, me dá as matérias-primas, eu pago esse fornecedor. Depois que eu pago esse fornecedor, eu recebo essas matérias-primas, eu começo a produzir o meu refrigerante. E depois de um tempo, eu vendo esse refrigerante. E com o dinheiro que eu pego desse refrigerante, eu coloco no caixa para eu comprar mais do fornecedor. E aí se forma um ciclo. E esse ciclo é a necessidade do capital de giro. E o que as empresas tentam fazer é estender o prazo de pagamento para o fornecedor o mais longo possível e diminuir o prazo de venda dos seus produtos o máximo possível. Porque aí, quanto mais rápido for esse capital de giro, mais segurança ela pode proporcionar para a empresa. Compreendeu? Mas, cara, não é só na compra de produtos de fornecedores ou algo do tipo. Também ocorre o caso de eu pagar o salário dos meus funcionários, eu tenho que pagar no dia 5, porém a venda dos meus produtos são a partir do dia 20, por exemplo. E aí eu preciso ter o dinheiro em caixa para suprir essa necessidade de pagar os funcionários antes de eu receber um valor para suprir esse caixa. Agora, voltado um pouquinho mais na parte das dívidas, em alguns vídeos atrás eu falei sobre balanço patrimonial. E o balanço patrimonial, ele informa para a gente quem que financia mais a nossa empresa. E na nossa empresa nós temos duas formas de financiamento. A primeira é por capital de terceiros, que é quando eu contraio alguma dívida para suprir alguma necessidade do ativo. E a outra é a capital próprio, que é quando os sócios ou os acionistas financiam alguma parte do ativo. Beleza, até aí você já sabe porque você acompanha os vídeos do Simples ADM e você está completamente informado sobre isso. Mas beleza, existem dois professores que criaram um teorema magnífico que diz sobre a vantagem do endividamento. Um se chama Franco Modigliani e o outro Marco Miller. E junto eles formaram o teorema de Modigliani-Miller. E esse teorema ele é muito interessante porque ele traz duas afirmações para nós. A primeira afirmação é que quando a empresa ela contrai uma dívida, essa dívida ela não influencia no valor de mercado dessa empresa. Ou seja, ela não influencia no valor da empresa para os acionistas ou para os sócios. E por quê? Vou explicar. Se uma empresa ela contrai dívidas, ela está se alavancando, ou seja, ela está assumindo risco para ter um crescimento maior do que se ela pegasse apenas o financiamento de capital próprio. Então, o risco da empresa aumenta. Mas, Eric, se o risco da empresa aumenta, provavelmente o valor da empresa vai diminuir, porque os acionistas vão ficar preocupados com isso, não é mesmo? Não, porque ao mesmo tempo que o risco da empresa aumenta, o tanto que ela pode proporcionar de ganhos também aumenta. E aí nós temos uma proporcionalidade entre essas duas variáveis. O risco aumenta e as chances de lucro também. Ou seja, para o acionista seria o mesmo que dizer o seguinte: se der certo esse investimento, então eu vou me dar muito bem com isso. Se der errado, eu vou me dar muito mal com isso.
Então, há uma balança entre isso. Então, é por isso que o valor de mercado não mudaria. Porém, no nosso mundo, no nosso planeta, existe uma coisa chamada impostos. E aí, graças a esses impostos, Modigliani Miller fez a sua segunda afirmação. E a sua segunda afirmação é o seguinte: quando os impostos estão sobre o lucro da empresa, então vale a pena eu contrair dívidas. Quando os impostos estão agindo sobre o lucro da empresa, a empresa ela tem mais vantagem quando ela se endivida. Vamos para um exemplo para você compreender realmente essa parada. Vamos supor duas situações. De um lado, nós temos a empresa que é alavancada, que está sendo financiada parcialmente por dívidas e parcialmente por capital próprio. E por outro lado, nós temos uma empresa que não é alavancada, que está sendo financiada totalmente pelo seu capital próprio. Então vamos supor que o EBIT dessa empresa, que é o lucro antes dos juros e dos impostos, seja de R$ 1 milhão. E aí, depois disso, nós temos os juros, e aí vamos dar um número para essa empresa alavancada. Essa empresa alavancada, ela teve que pagar 400 mil de juros. Já a empresa não alavancada, ela não precisou pagar juros porque ela está sendo financiada pelo capital próprio. E aí nós chegamos no lucro antes do imposto de renda. E aí de um lado nós temos 600 mil, que é da empresa alavancada, e nós temos 1 milhão, que é da empresa não alavancada. Até então, a não alavancada tem a vantagem. Porém, chegando nos impostos, onde as empresas têm que pagar cerca de 35%, a empresa sem ser alavancada, ela acabará pagando 350 mil reais. Porque esses 35% está agindo sobre o lucro antes dos impostos, que no caso, 1 milhão. E do outro lado, esses 35% está agindo sobre os 600 mil. Então, no final de tudo, nós temos os lucros após os impostos do lado não alavancado, cerca de 650 mil. E do outro lado, 390 mil. Mas, Eric, mesmo assim, as empresas que contraíram dívidas não se deu bem. No final, o lucro dela ainda foi menor do que a empresa que foi financiada só pelo capital próprio. Porém, meu amigo, o importante a se medir nessas situações é o fluxo de caixa que a empresa teve. E aí, o fluxo total de caixa aos investidores, pelo lado da empresa que não é alavancada, foi de 650 mil. Já do outro lado, do lado alavancado, o fluxo de caixa aos investidores foi de 790 mil. Ou seja, quando eu contraí essa dívida, eu não pago imposto sobre ela. Muito pelo contrário, eu pego o que eu tenho de ativo para quitar essa dívida. Por mais que meu ativo ele caia um pouco, as minhas operações da empresa, o que eu investi na empresa foi maior. O valor investido na empresa foi maior. Mas como eu já disse, no nosso mundo real não é as mil maravilhas. Existe um certo nível de endividamento que a empresa pode ter. Até porque, se os riscos aumentar muito, quanto maior o nível de endividamento eu tenho, mais chances eu tenho de me dar bem. Mas se eu me dar mal, eu vou me dar muito mal. E se eu contrair muita dívida, essa parcela de chances de dar mal pode levar a minha empresa à falência. Por isso que é importante eu saber medir até qual nível de endividamento a minha empresa pode ter. E aí, para eu saber o tanto de dívida que eu posso contrair, eu devo levar em consideração qual que é o fluxo de caixa da minha empresa. Se a minha empresa tem potencial para pagar essa dívida caso dê errado. E se eu metrificar essa capacidade da empresa de pagar as dívidas, eu consigo chegar num valor certo de quanto que eu posso pegar de dívidas. Mas, cara, também não há nada de errado nas empresas que só se financiam pelo capital próprio.
até porque elas não teriam esse risco que uma empresa alavancada teria. Então, não há certo ou errado dos dois lados, são apenas características que são optadas pelas empresas. Não há nada de errado, beleza? Cara, você gostou desse vídeo aqui? Você aprendeu alguma coisa com ele? Ou já confirmou alguma coisa que você já sabe? Deixa o seu like aqui, se inscreva no nosso canal para mais próximos vídeos, ativa o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos que sair. E é isso aí. Meu nome é Eric, esse é o Simples ADM e seja bem-vindo ao meu canal.